Olá, pessoal! Hoje estamos aqui, eu e a Débora, para mais um programa aqui no nosso canal. E vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, a reforma íntima na visão espírita. Isso aí. Então, Débora, vamos direto ao assunto, então. O que exatamente significa reforma íntima da doutrina espírita? Então, primeiramente, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema de reforma íntima, que para mim é muito prazeroso. Bem, reforma íntima na visão espírita. Primeiro que reforma íntima é um termo cunhado por Emmanuel. Ele que trouxe, que apresentou esse termo de reforma íntima. Porque, na verdade, o Kardec, ele fala sobre a autotransformação do ser. Então, para o Espiritismo, a reforma íntima é a autotransformação do ser. É a gente olhar para dentro de si mesmo, descobrir quem nós somos, listarmos o que há necessidade de melhorar, resolver essas coisinhas que há necessidade de melhorar e também listar as nossas qualidades e fazer com que essas qualidades cresçam. Então, basicamente, a reforma íntima é isso. Que o próprio nome já diz, reforma. Reforma, o que é reformar? É dar uma nova forma. É você pegar aquilo e mudar novamente. Então, eu vou pegar as minhas viciações, eu vou descobrir quais são as minhas viciações, vou descobrir quais são as minhas qualidades e vou transformar as viciações em qualidades e as qualidades eu vou fazer com que elas cresçam mais ainda. Basicamente é isso daí. Por isso tanta importância, né, para a evolução do espírito, né? Sim. Por isso, né, seria... E então vamos lá, qual que é a diferença entre a reforma íntima e o autoconhecimento? E é possível reformar-se sem se conhecer profundamente? Então, né, as pessoas não têm essa coisa, né, de autodescobrimento e autotransformação. São aparentemente parecidos, mas elas não são, elas são totalmente diferentes. Porque o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento, o próprio nome já diz, o que é o conhecimento? É você conhecer, é saber o que é. Autoconhecimento é auto-se conhecer, é saber quem se é olhar para dentro de si e descobrir quem realmente se é, o que eu sou. O que eu estou fazendo? Quem sou eu? Esse é o autodescobrimento. Já a autotransformação é você, ao se conhecer, se transformar. Então não tem como eu fazer uma autotransformação sem um autoconhecimento. É como você ir reformar uma casa sem saber o que precisa reformar. Você vai fazer uma reforma, vai reformar a casa, tá? Beleza. Você chega para o pedreiro e vai falar assim, viu? Olha aí na minha casa, eu quero que você arrume minha casa, arruma aí o que você achar que tem que fazer. Não é assim. Quando você vai reformar uma casa, você vai ver primeiro o que você precisa fazer na tua casa. Aí você vai contratar um pedreiro e vai falar, olha, eu quero que você arrume isso, isso, isso. A autotransformação, a reforma íntima é a mesma coisa. Então, eu preciso primeiro descobrir, então eu preciso do autoconhecimento, eu tenho que descobrir quem eu sou, para que eu consiga transformar, para que eu consiga reformar. Senão não tem condição, não tem como fazer isso. E conforme né, essa metáfora da construção, né, a reforma de uma casa, a gente tem que desconstruir algumas coisas, né? Sim, sim. Vai ter alguns objetos, alguns aspectos da casa que precisam ser desconstruídos. Às vezes tem que ter um monte de coisa que tem que ir para baixo. Exatamente, você põe para baixo, porque não tem como você fazer uma reforma sem quebrar alguma coisa. Se você quer tirar você quer tirar
colocar uma porta onde tem uma parede, você vai ter que quebrar aquela parede e vai fazer bagunça, vai trazer transtornos. O problema do autoconhecimento, da autotransformação, é o transtorno que vai trazer para a pessoa, a bagunça que vai fazer internamente. Que até eu descobrir que tem alguma coisa errada e começar a mexer nessa coisa errada para que ela fique certa, a bagunça é muito grande. E como a gente sabe como que é a reforma, chega uma hora que você fica apavorado porque é tanta sujeira, e aí você começa a mexer numa coisa, de repente você descobre que precisa arrumar uma outra coisa. É que nem você vai quebrar uma parede por causa de um vazamento. De repente, você não vai quebrar só aquela parede, você vai ter que quebrar a parede de fora a fora, porque o vazamento é de fora a fora. Aí, de repente, você descobre que você vai ter que trocar o encanamento da casa inteira, porque não vai resolver você fazer só aquele pedaço. E aquilo vai se transformando numa coisa enorme, você fica desesperado, você acha, meu Deus, nunca vai acabar. A reforma que era para durar uma semana, está durando 1 mês, 2 meses, 3 meses e nunca acaba. Você quer gritar, porque você não aguenta mais aquela bagunça. A reforma íntima é a mesma coisa. Você começa a mexer internamente, vai fazendo aquele revertério dentro da gente, a gente acha que não vai dar conta, mas tudo tem fim. Uma hora a reforma termina. E quando a reforma da nossa casa se conclui, a hora que a gente olha para a nossa casa e vê tudo no lugar do jeito que a gente gostaria que tivesse, aí a gente se sente bem. A reforma íntima é a mesma coisa. A hora que a gente consegue terminar ela e que a gente consegue olhar para dentro de si mesmo e ver tudo colocado no lugar, aí é a hora que a gente transcende. E a gente vai curtir essa autoiluminação, essa transcendência, o nirvana, como diz o pessoal aí do esotérico. Muitas pessoas pensam que a reforma íntima é um processo rápido, né? Porque na visão espírita ela é considerada um trabalho para toda a vida e até para outras encarnações. Então, a reforma íntima, ela não é um processo rápido. Eu sinto muito informar, isso aí demora, e demora muito. São assim, para séculos, para milênios, para várias encarnações. Por quê? Porque nós temos muitas viciações. Nós temos muita coisa para arrumar. É que a gente não quer admitir que tem essas imperfeições. Então nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos gananciosos, nós somos vaidosos. Então existem N coisas para fazer. E não dá para resolver tudo isso de uma vez só. Se a gente conseguir pegar uma viciação e conseguir transformar ela, que seja 50%, 60%, já vai ser uma grande vitória. Pegar a questão do orgulho, por exemplo, que é o mais difícil de todos. Você deixar de ser uma pessoa orgulhosa para ser uma pessoa humilde é muito difícil. Leva muito tempo. Nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Quis Deus que nós passássemos pelas experiências para crescer por mérito próprio. Só que conforme a gente vai passando pelas experiências, nós vamos nos afastando da lei de Deus. Deus gravou as suas leis dentro de nós com um negocinho que ele colocou dentro da gente chamado consciência. Então, toda vez que a gente infringe a lei de Deus, a consciência apita dizendo, esse caminho está errado, esse caminho está certo. Então, só que nós passamos pelas experiências, a consciência apita para a gente que a gente está fazendo alguma coisa de errado, mas como a gente sente algum tipo de prazer, a gente insiste em manter fazendo aquela coisa errada. Então, a gente vai desenvolvendo aquela coisa errada. Então, ao invés de desenvolver uma virtude, a gente acaba desenvolvendo uma viciação. E a gente passa vários milênios até desenvolvendo aquela viciação. E aí, quando a gente percebe que aquela viciação que demorou tanto tempo para ser desenvolvida, ela está nos afastando de Deus e está nos tornando infeliz,
E quando a gente percebe que a gente precisa, para ser feliz, nos voltarmos para Deus novamente, nos aproximando da lei dele, a gente precisa então resolver aquela viciação que a gente cultivou. Então, se a gente demorou, sei lá, vamos dizer assim, 800, 900 anos cultivando uma viciação, você acha que a gente vai conseguir em uma existência, em 50, 60 anos, resolver essa viciação que a gente cultivou durante 800, 900 anos? Não vai. Não vai. A gente vai levar praticamente o mesmo tempo. Então, se eu levei 800 anos cultivando o meu orgulho, provavelmente eu vou, no mínimo, levar metade disso ou até mais para transformar esse orgulho em humildade. Então, as pessoas, elas têm essa ânsia de querer resolver isso de uma vez. Não resolve. Não resolve. A gente precisa entender que nós somos seres espirituais tendo vivências materiais, certo? E o tempo da matéria é totalmente diferente do tempo do espírito. Certo? O que são 80, 90 anos perante a eternidade? Não é nada, nada. Então, assim, a reforma íntima ela é necessária, ela precisa ser feita, mas esquece que vai ser feita de uma hora para outra. A gente precisa começar e não pode desanimar, porque uma caminhada de 1000 léguas ela começa com o primeiro passo. Se eu não começar, eu nunca vou fazer. Começar isso e entender que o mesmo tempo que eu levei cultivando viciação, eu vou levar cultivando virtude. E às vezes a gente até tem assim uma vida toda, uma existência toda e nem percebe, nem passa pela parte do autoconhecimento, né? Exatamente. Nem percebe que é uma viciação, porque é tão arraigado que parece estar certo, né? Tem virtudes camufladas, tem viciações camufladas de virtude. Isso. Sim. Essa que é a questão. Então, às vezes, a pessoa, ela é vaidosa, mas ela não percebe que ela é vaidosa. Existem falsos humildes. Porque a pessoa chega e fala assim, eu sou muito humilde porque eu me visto simplesmente, eu me visto de maneira, olha como eu sou humilde, porque eu não fico ostentando luxo, eu não fico usando roupa de marca, eu não fico usando um monte de joias e tal, assim, né, não uso maquiagem e tal, mas ela gosta que as pessoas elogiem ela por ela ser dessa forma, né? Ela sente o ego massageado quando as pessoas falam para ela, nossa, mas você se veste tão simplesmente como você é humilde. Isso não é humildade, isso é o orgulho disfarçado de humildade. Então, a gente conseguir também perceber essas coisas, sabe? Quando a viciação está disfarçada de virtude. Por isso, do autoconhecimento. Conseguir olhar para dentro de si sem passar pano para si mesmo. Porque a gente tem uma mania de dar desculpa para a gente mesmo. Eu não sou uma pessoa maledicente, eu só falo a verdade. E você passa pano para a gente mesmo. Não importa se você está falando a verdade ou não, você está falando. Porque às vezes a gente fala a verdade e dependendo da maneira como você fala essa verdade, você machuca. Você machuca. Então você fala, não, mas eu sou uma pessoa verdadeira. E dependendo de como como você trabalha essa coisa verdadeira tua, você machuca. Então, isso não é uma virtude. Porque a partir do momento que você fere alguém, não é virtude. Talvez sejam esses os maiores obstáculos, né, que a gente tem para a reforma íntima. Né? Sim. E de que forma que o Espiritismo auxilia a gente para superar esses obstáculos, para todos os obstáculos para essa reforma íntima? Trazendo conhecimento, o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é ele que vai nos ajudar a olhar para dentro de si mesmo. Porque o materialista ele é imediatista.
ele tem uma visão assim muito imediatista. Ele só se importa com o agora. Então vamos viver a vida, vamos curtir a vida doidado. Vamos curtir porque só se vive uma vez. Então vamos para as baladas, vamos para as festas, vamos comprar tudo que tem direito. Porque eu preciso ter o marido mais bonito, a esposa mais bonita, eu tenho que ter o corpo mais bonito, eu tenho que ter a casa mais bonita, eu preciso ganhar muito dinheiro. Então o materialista, ele foca muito nisso, nessa coisa imediatista. Ele não entende que ele é um ser transcendente, que tudo isso daqui é ilusão, que as experiências que a gente está passando na matéria vai nos desenvolver espiritualmente falando. Então o Espiritismo, ele traz esse conhecimento espiritual, ele desvenda esse plano espiritual, ele nos diz o que acontece lá, como que funciona, para onde que nós vamos, ele responde quem nós somos, para onde nós vamos e de onde nós viemos. Então, ele trazendo todo esse conhecimento e a gente compreendendo que nós não somos essa matéria, esse corpo, que nós somos um espírito que tem um corpo, então é a hora que a gente então se volta esse olhar para o espírito e esquece, deixa de dar tanta importância assim para a matéria. A matéria, ela é importante porque ela é o veículo de manifestação do espírito. Ela é importante para que o espírito cresça, mas ela é só um veículo. Nós não somos matéria, nós somos espírito. E como saber se a gente está evoluindo espiritualmente, né? Existem alguns sinais concretos que a gente possa ter de referências em um norte para a gente perceber, né? Se está indo no caminho certo, se a gente está evoluindo. Olha, a nossa consciência apita, ela fala, ela mostra quando a gente está indo no caminho certo. A gente sente. A questão é a gente conseguir dar ouvidos para essa voz interna. Ela nos mostra. Só que para isso, eu preciso me abrir para a minha consciência. Eu tenho que deixar com que essa voz que Deus colocou dentro de mim, para me orientar, ela me oriente. Então, quando eu sinto o prazer de fazer o bem, quando eu sinto no fundo da minha alma que eu estou no caminho certo, e que as coisas começam a dar certo para mim, do ponto de vista espiritual, é aí que a gente sabe que a gente está indo no caminho certo. A gente sabe, no momento que acontece, a gente sabe. E aí a gente teria, na própria doutrina espírita, né, no espiritismo, um referencial, né? Uma referência do que é o certo, o que é o caminho, sim, né? Sim, mesmo porque o melhor roteiro para que a gente saiba o que é certo ou o que é errado é o Evangelho. Melhor roteiro. Não tem um roteiro melhor para a gente. Então, eu não sei como é que o pessoal lidava antes de Jesus. Naquela época, eu não sei como que eles lidavam. Tá certo que tinha os Vedas, aí né, tinha o conhecimento búdico, tinha a Torá, lá, tal, mas o Evangelho é outra história, porque o Jesus, quando ele veio vivenciar o amor, ele veio nos mostrar o amor. Ele não só falou o que era para fazer, como ele pôs na prática, olha, faz desse jeito que eu estou fazendo aqui. Então, se eu conseguir pegar o Evangelho e vivenciar o Evangelho, fazer da maneira como Jesus ensinou, então eu estou no caminho certo. O Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, ele fala do que ele fazia no final do dia, para ele saber se ele estava no caminho certo da reforma íntima. Né? Ele passava em revista todo o dia dele, e ele procurava, se ele tinha feito alguma coisa de mal para alguém, então ele ia procurar resolver isso, né, pedir, consertar esse mal que ele fez e procurar não fazer mais. Ele usava esse roteiro. Também uma maneira. E outra maneira que a gente poderia dizer presta atenção nisso que você está fazendo. Imagine que todo
mundo do planeta começasse a fazer o que você está fazendo, o mundo ia ficar melhor ou ia ficar pior? Se todo mundo fizesse o que você está fazendo, o mundo vai ficar melhor? Então, legal. Então pode continuar fazendo. Agora, se todo mundo começar a fazer o que você está fazendo, piorar, então é sinal que está fazendo errado. Outra maneira também é perguntar o que Jesus faria. O que Jesus faria? No meu lugar, Jesus faria o que eu estou fazendo? Se Jesus estivesse me vendo fazer o que eu estou fazendo, o que ele pensaria? Como ele agiria? Ele ia lamentar ou ele ia gostar do que eu estou fazendo? Então, assim, o Evangelho, eu creio que é o melhor. O farol, né? É o farol. E a gente tem, na doutrina espírita, tem um livro, Evangelho Segundo o Espiritismo, que é fantástico, que elucida, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas é difícil, eu não entendo a Bíblia. A gente tem lá o Evangelho Segundo o Espiritismo, tudo Kardec explicando, os Espíritos explicando algumas passagens, que ajuda bastante a gente a conseguir entender o Evangelho. Mas também, se não entender o Evangelho também, só ama. Simples assim. Ama. E está tudo certo. Um ótimo resumo. Ama. Nós estamos aqui para amar. Para aprender a amar. Eu não sei por que eu reencarnei, para que eu reencarnei. Você reencarnou para amar. Amém. Simples assim. E qual que é assim, o papel da dor, do sofrimento, né, das provas para essa questão da reforma íntima? Olha, assim, eu na minha concepção, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela fala muito do sofrimento, da questão do sofrimento. Para o Espiritismo, o sofrimento, ele é a mesma coisa que infelicidade. Então, o que é a infelicidade? A infelicidade é quando você se afasta da lei de Deus. O que você precisa para ser feliz? Seguir a lei de Deus. Simples assim, tá lá, eu não lembro a pergunta, mas está lá no Livro dos Espíritos. Então, se você está infeliz, é porque você se afastou da lei de Deus. Simples assim. Então, para o Espiritismo, sofrimento e infelicidade é a mesma coisa. Agora, o sofrimento não é a mesma coisa que dor. As pessoas confundem dor com sofrimento. A dor, ela é uma coisa obrigatória, a gente vai passar pela dor. Porque passar pelas experiências dói. Agora, o que é o sofrimento? O sofrimento é a não aceitação da dor. Eu não aceito a dor. Eu não aceito a lei de Deus. Então eu fico infeliz. Então, o papel da dor, eu diria o papel da dor é fazer com que a gente evolua. Porque o que acontece? Por que os animais, eles vão buscar o alimento? Porque eles estão com fome. Se o animal não tiver fome, ele não vai buscar o alimento. Se ele não for buscar o alimento, ele não vai desenvolver a inteligência dele para conseguir o alimento. Então, a raposa, quando ela vai caçar o coelho, ela vai desenvolver a mente dela para que ela possa pegar o coelho para saciar a sua fome, porque ela está com dor por estar passando fome. E o coelho, ele vai lutar pela vida dele. Certo? Porque ele não quer, ele não quer passar pela dor, ele está fugindo da dor. Então ele vai desenvolver a inteligência dele para fugir da raposa. E assim vai. Então a dor, ela vai impulsionar a evolução. Agora, o animal, ele não tem o sofrimento do ser humano. Ele não tem. O animal, por exemplo, se acontecer de ele se machucar e ele perder uma patinha, ele não vai sofrer. Ele não sofre. Ele sente a dor, mas ele não sofre. Ele vai viver tranquilo na coisa. O ser humano não. O ser humano, ele fica sofrendo porque ele está sofrendo. Ele está doente, então eu sofro porque eu estou doente. É opcional. Então eu não preciso. Se eu estou sentindo a dor, eu não preciso sofrer. Eu estou com dor, mas eu sou feliz com dor. Eu consigo ser feliz com a dor. O sofrimento me deixa infeliz. Essa é a questão.
o Paulo de Tarso, ele sofreu, ele sentiu dor? Sentiu, mas ele sofreu, ele era infeliz? Não era. Então ele não tinha sofrimento. Essa é a questão que a gente precisa prestar atenção. Tem um livro do Emmanuel, que é Renúncia. Lindo esse livro, Célia Alcione, desculpa, estou confundindo os livros. Alcione, ela sente dor, mas ela não é infeliz, então ela não sofre. Então, assim, o sofrimento é a não aceitação da dor. Então, o sofrimento, Deus não criou o sofrimento. Somos nós que nos deixamos envolver pelo sofrimento porque não aceitamos o mecanismo de evolução que Deus colocou para que nós crescêssemos, que é a experiência. E a dor faz parte da experiência. Simples assim. E a gente acaba muitas vezes confundindo uma ideia materialista, confundindo felicidade com prazeres, né? Exatamente, é diferente. Aí é diferente. É diferente. Né? Há uma grande diferença entre a euforia e a alegria da felicidade. A felicidade é uma coisa interna. A felicidade, ela é independente da matéria. É a minha consciência, leve. Eu estou com a minha consciência tranquila. Então, eu estou em paz com a lei de Deus, eu estou seguindo a lei de Deus. Então, se eu não tenho nenhum débito, eu sou feliz. Essa é a questão. Agora, a euforia é diferente. A euforia, você tem aqueles momentos, é material. A euforia, a alegria, ela é dada por... acontece por alguma coisa de material. Então, é um carro que eu queria muito... e eu consegui comprar. Então eu tenho aquele êxtase daquele momento, eu fico eufórico porque eu tiro o carro da agência, já fica daquele cheiro de couro novo e já dirijo daqui a uma semana. Já não é novo. Já não é novo mais, passou. É que nem criança com brinquedo novo. A criança, você pega, ela brinca, nossa, ela fica toda feliz. Daqui a pouco, passa um dia, no outro dia ela já deixa no canto. Então passou aquele momento de euforia. Foi a matéria que deu aquilo para ela. Você vai e usa algum tipo de droga, naquele momento você está você tem aquela euforia, mas não é uma coisa interna sua, foi aquela química que fez com que você tivesse aquela euforia toda, mas aí passa, não é verdadeira. Não é verdadeira. É diferente. E qual que é deixa eu ver, a influência dos espíritos, nossos espíritos protetores, nessa questão da nossa reforma íntima? E eles podem atuar diretamente ou eles vão nos intuir, nos trazer inspirações? Olha, os nossos mentores, nosso anjo da guarda, ele não vai fazer nada por nós. Não vai. Eu sinto muito. Você ficar fazendo prece aí para o seu espírito, para o seu anjo da guarda, para ele tirar de você alguma doença, algum problema, não vai fazer, não vai. O espírito de luz, ele nos ajuda a passar pelas dificuldades. Porque é aquela história, a gente precisa passar pelas experiências para evoluir. Se o nosso mentor tirar a experiência, a gente vai evoluir? Não vai. Então, o que ele faz é ajudar a gente a passar pela experiência. Então, ele vai nos dar força, vai nos intuir para resolver a questão, ele vai dar um norte para a gente, olha, vai por esse caminho. Então, ele vai dar sugestões para a gente de como resolver aquela questão. Mas ele não vai fazer por nós. Não vai. Então, o papel dos espíritos, dos nossos mentores, dos nossos protetores, é nos auxiliar a resolver as questões. E também, dentro desse raciocínio, a gente pode perceber que pode ter um perigo em achar que o nosso espírito protetor vai resolver por nós, né? E a gente vai se acomodar. Mas também existe esse perigo em a gente acreditar que já fez o suficiente para a nossa reforma íntima, ou
ou simplesmente, eu já resolvi o meu orgulho, já fiz, pega um aspecto e, não, já fiz, já curei a minha soberba, já curei a minha, seja qual for a desvirtude. Tem esse risco sim. Infelizmente, é aquela história da gente ficar passando pano nas nossas imperfeições. A gente acha, voltando no exemplo da vaidade, a gente tem uma ideia errônea da vaidade. A gente acha que a vaidade é ficar trabalhando o corpo, ficar fissurado em moda, tentando resolver a questão de ter um corpo perfeito, corpo malhado. Isso é vaidade? É vaidade, mas a vaidade não é só isso. Então, quando a gente trabalha a vaidade, é isso e mais outras coisas. Então, a questão da vaidade, por exemplo, de eu querer que as pessoas... dar muito lado para o que as pessoas pensam de mim. Então, se eu estou muito incomodada com o que as pessoas pensam de mim, isso é vaidade. Porque que diferença faz? Então, assim, é porque eu estou é a minha vaidade que está sendo ferida, porque eu preciso da aceitação da outra pessoa. Então, isso é vaidade. Então, eu esqueço, eu não consigo ver essas nuances. Então, eu acho que eu já resolvi. Mas não resolveu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro, entender, conceituar bem as viciações. O que é o ódio? O que é o rancor? O que é a mágoa? Então, ir atrás desse conhecimento. Conhecer essas viciações para que a gente saiba se a gente tem essas viciações. E conhecer essas viciações a fundo. Mesmo nas mascaradas. A gente precisa resolver isso aí. Porque senão a gente vai fazer uma reforma íntima falsa ou superficial. E aí, às vezes, a gente pode pensar que já resolveu aquilo e, na verdade, a gente está no momento de equilíbrio. Isso. Isso não quer dizer que se a gente não passar de novo por uma prova que vai dar uma cutucada ali naquela vaidade, por exemplo, que a gente não vai de novo, E essa é o motivo da reencarnação. Por que a gente reencarna? A gente reencarna para acelerar o processo da nossa evolução e para ver realmente se a gente aprendeu. Porque uma coisa é a gente estar lá no plano espiritual e dizer que perdoou. Eu perdoei. Nossa, eu perdoei a minha irmã. Eu perdoei a minha irmã que roubou o meu marido, certo? Que judiou de mim a minha vida inteira, que puxou o meu tapete, que sempre quis tirar tudo de mim, ela fez e aconteceu, e foi tirando tudo de mim a minha vida toda. Agora nós estamos desencarnados, nós nos perdoamos, estou aqui no plano espiritual, nós estamos aqui, um amor que só, estou todo perdoado. Perdoa mesmo? Então reencarna para ver. Vai lá, o esquecimento do passado, então vamos ver se você perdoou mesmo. Vamos ver se você consegue conviver com essa sua irmã e perdoou de verdade. Então, é pôr a prova. Porque a gente acha que deu conta. Eu bebi a minha vida inteira. Desencarnei, entendi que eu não posso beber, então agora nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha boca. Não coloca mesmo? Então reencarna para ver. Se na primeira oportunidade você não vai pegar uma garrafa de bebida e não vai tomar mesmo. Então é questão de colocar a prova, pôr a prova. Pôr a prova. Muito obrigada por tanto conhecimento, por tanto esclarecimento. Olha, pessoal, que riqueza, hein? Que preciosidade que nós tivemos aqui hoje com a Débora. Gratidão por toda essa alegria, essa convicção que você traz para a gente num tema tão difícil, né? Então a gente fica mais esperançoso e, não, vou começar a minha reforma íntima agora mesmo. Olha, gente, a reforma íntima, ela é difícil, tá? Mas ela não é impossível. Então começa, de alguma forma, não importa como, tá? Só começa. O importante é esse, lembre-se bem disso. Uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. E eu convido vocês,
Se vocês quiserem, nós temos um programa de reforma íntima aqui a cada 15 dias, é o Aberto para Reforma Íntima. No nosso canal está lá a playlist com os capítulos anteriores, e se vocês quiserem assistir ao vivo, a cada 15 dias nós temos o Aberto para Reforma Íntima comigo mesmo. Tá bom, pessoal? Beijo. Obrigada por Obrigada, pessoal. audiência.